Alô, pessoal do segundo ano. Nós vamos agora encerrar essa parte de calor e iniciar a parte de termodinâmica do nosso assunto. Então, vamos dar aqui uma breve revisão. O que é calor? Calor é uma forma de energia que passa de um corpo para o outro quando eles têm temperaturas diferentes. Olha só, TA maior do que TB. E geralmente passa do mais quente para o mais frio. O calor, ele passa sempre do mais quente para o mais frio. É uma forma de energia em trânsito. O calor é necessário que tenha dois corpos, é diferente de temperatura. Temperatura eu posso medir a temperatura aqui do corpo A. Posso medir a temperatura do corpo B isolado. Mas para que haja calor, eu tenho que ter no mínimo dois corpos. Mas, professor, eu estou sentindo calor aqui, só tem o meu corpo. Seu corpo, amigo, está em contato com o ar. Quando eu falo corpo, não pense só em uma coisa sólida, certo? Se os dois corpos tiverem temperaturas diferentes, não vai haver passagem de calor, que é o que a gente chama de equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Quando os dois corpos têm a mesma temperatura. Então, se isso ocorrer, não tem passagem de calor. Tipos de calor. Também já falado em sala de aula, calor sensível é quando a temperatura muda, por isso que eu digo que é sensível. Você bota uma panela para esquentar no fogo, toca na panela, a panela está quente, você sente, porque você vai sentindo a variação de temperatura. O tempo começa a esquentar, você começa a suar, porque você sente. É o calor sensível, quando muda a temperatura. Uma barra de alumínio sendo aquecida. Ficar na barra de alumínio, você vai se queimar. Calor latente é aquele que produz uma mudança de estado. Então, você pega o gelo, coloca para derreter, você coloca um termômetro. O gelo está derretendo, ou seja, você sabe que está passando calor ali. Mas o termômetro continua no zero, até sumir completamente o gelo. Oxe, como é que houve calor aí, se não houve mudança de temperatura? É que nesse caso aí a gente diz que é um calor latente. É quando tem uma mudança de estado. O derretimento de uma barra de gelo, como eu falei, inicialmente é zero. Enquanto tiver um pedacinho da barra, vai estar em zero lá. Não vai mudar a temperatura. É o contrário do calor sensível, certo? Calor sensível e calor latente são conceitos opostos aqui na física. E aí, só uma revisãozinha de mudança de fase, que a gente chama de mudança de fase, mas na verdade são os três estados da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. Tinha falado de sala dela também. Do sólido para o gasoso, sublimação. Exemplo de coisas que sublimam, a naftalina. Do gasoso para o sólido, ressublimação, ou também chamado de sublimação por alguns autores. Exemplo que ocorre em laboratório é o iodo. Do sólido para o líquido, fusão, gelo derretendo. A gente diz que o gelo não é palavrão, cuidado, se funde. Do líquido para o sólido, solidificação. Olha só, aí a água virando gelo. Botei lá naquelas caçambinhas velhas e a água virou gelo. Do líquido para o gasoso, vaporização, que se dá de três maneiras, né, que eu falei para vocês. Evaporação, ebulição e calefação. A diferença entre eles é a questão da rapidez com que ocorre e a fonte. Por exemplo, a ebulição, a fonte é externa, não é um fogão. A água vai ferver. Evaporação, fonte natural, é o sol. Você vê as poças d'água aí na sua rua e quando o tempo esquenta, todas elas somem, porque a água vai evaporando. E a calefação é quando você deixa cair um pinguinho de cuspe numa frigideira quente, por exemplo. Pronto, some logo. É a mais rápida que tem. E a liquefação, quando o gás vira líquido. Pega uma garrafa gelada, mesmo que não tenha nada, coloca assim em cima da mesa e de repente a garrafa está suando. A garrafa não tem glândula sudorípara, certo? Aquele suor, entre aspas, é a água que está contida no ar, bate na garrafa e a água que estava no estado de vapor passa a ser líquido. Liquefação. Olha só um exemplozinho de exercício aqui. Nas salinas, o sal é separado pela água do mar de um jeito bem simples. Deixa o líquido mudar de estado e recolhe o sal no final do processo. Evapora a água, o sal fica. Que nome recebe esse processo? Veja,
É um processo natural. Eu vou deixar o líquido mudar de estado. Eu não vou ferver a água do mar. Eu não vou colocar gás, não vou colocar nada. Eu vou simplesmente esperar lá, pacientemente, que a água evapore. Então, se é um processo natural, eu tenho aqui a resposta é a letra C, de evaporação. Certo? Não é ebulição, não é sublimação. Calor específico é a quantidade de calor que uma unidade de massa necessita para sofrer uma unidade de variação de temperatura. Ou seja, aquele calor que a substância recebe para variar 1 grau Celsius, geralmente dado em caloria. Então aqui, ó, por exemplo, caloria grama grau Celsius. Eu fiz uma tabelinha, não para a gente decorar cálculo, mas para você observar que a água possui um dos maiores calores específicos entre essas substâncias, entre várias substâncias. A água tem um grande calor específico. O que quer dizer calor específico? A água demora para ganhar e para perder calor. É uma demora para a água. Então a água demora para aquecer e para esfriar. Por esse motivo você vai lá na praia, 7 horas da manhã, o sol já está lá desde as 5, entra na água, água gelada. Porque a água vai demorar para aquecer, ela está recebendo calor ainda. Só vai aquecer lá para o meio-dia. Por isso que todo mundo só quer ir para a praia na hora do câncer de pele. A mesma coisa quando você vai à noite. Você vai de 7 horas da noite tomar um banho de praia. Não sei para que tomar banho de praia às 7 horas da noite, mas tem doido para tudo nesse mundo. E quando entra na água, a água ainda está meio morninha ali. Porque, de novo, a água também demora para perder calor. Demora para ganhar e demora para perder. Olha só mais uma questão. Ó. Ao visitar a praia durante um belo dia de sol, percebemos que a areia estará bem quente, enquanto a água está fria ainda. Marca a alternativa que explica o motivo de diferença entre a temperatura e a areia. A areia, obviamente, ela esquenta mais rápido. Então, tá aqui, ó, porque se a areia esquenta, é que o calor específico da areia é menor do que a água. Por isso que ela sofre variações de temperatura com maior facilidade. A areia, ela aquece e esfria muito rápido, tanto mais rápido que a água demora. Então, o calor específico da areia é menor. Certo, gente? Quanto maior o calor específico, maior a dificuldade de você aquecer aquela substância. Transferência de calor. O calor é um tipo de energia que é muito difícil de ser retido. O calor espalha de todo jeito. Por quê? Porque ele se propaga, mesmo que não tenha nada. Vamos ver. O calor ele pode se propagar por condução, convecção e radiação. Alguns livros costumam chamar de radiação. O último. Eu não gosto muito porque aí muita gente confunde com radioatividade. Eu prefiro chamar de radiação mesmo. Então, que é através de raios. Condução, convecção. Cuidado que não é convicção, certo? Senão você vai ter a convicção de que não vai passar em prova nenhuma. É convecção com E. E irradiação. Condução. Geralmente é o processo de aquecimento de partículas sólidas. Olha, você vai aquecer aqui uma barra, aquece só de um lado. E esse calor vai passando de partícula para partícula e não vai haver movimento daquele corpo. Por exemplo, aqui no Nordeste a gente tem fogueira, aí pega um espeto para assar milho. O espeto fica em contato lá com o fogo. A parte do espeto que está o milho. E do outro lado a gente geralmente coloca um cabo de madeira. Por que coloca um cabo de madeira se não está em contato com o fogo? Justamente por isso, porque o metal ele vai aquecer por completo. Ele começa aquecendo onde está em contato com o fogo, mas essa energia vai passando de molécula para outra até chegar onde está a sua mão. Esse cabo aqui com certeza vai queimar a mão dele. Isso aí é a transmissão de calor por condução. Existem alguns materiais que a condutibilidade de calor é mais alta que outros. Por exemplo, como eu já citei, os metais. Metais aquecem mais rápido que outros. A madeira, como contra-exemplo, é um mau condutor de calor. Então a madeira ela demora para aquecer e para esfriar por condução. É por isso que as casas em locais frios, elas são feitas de madeira. Vocês nunca repararam não, quando vai passar aquelas casas no Alasca, em regiões frias, em filmes, geralmente casa de madeira, muitos locais. Não é só pela facilidade da construção não. Não é só pela disponibilidade de material também. É por conta da condutibilidade. Imagina aí no inverno,
se a casa desse pessoal fosse de concreto, como é a nossa, ou fosse de material de tijolo, ou cerâmica, faltou o nome, agora veio. Imagina como ia esfriar durante o inverno. Coitado da gente. Coitado desse pessoal, ia morrer gelado. Por isso que eles têm aquecedores além de tudo. Mas é preferível que se faça uma casa de madeira, porque a madeira é um isolante térmico. Convecção. A convecção ela vai gerar um movimento. Lembra que eu disse que a condução não gera movimento? A convecção gera. A energia passa de molécula para molécula, só que elas vão se movimentar. Então, enquanto a condução é para materiais sólidos, a convecção é para líquidos e gases. É o que acontece, por exemplo, no ar-condicionado, na geladeira. Olha aí, você vai aquecendo e vai ter este movimento aqui. Quando você vai aquecer a água, por exemplo, a água chega aqui no fundo, ela aquece e quando aquece, ela fica mais leve. A convecção é gerada por uma mudança de densidade. Quanto mais denso o corpo, eu vou usar aqui a palavra que não é tão correta, mas ele fica mais pesado. Então ele desce. Desceu. Quanto mais leve for o corpo, ou seja, quanto menos denso, ele sobe. Então, tudo que é quente sobe, tudo que é frio desce. É por isso que o ar-condicionado tem que ser colocado no lugar mais alto da sua casa. Porque o ar frio ele tende a descer, enquanto o ar quente sobe. Se você coloca um ar-condicionado nos seus pés, ele vai esfriar com o tempo, vai esfriar o recinto, mas vai demorar muito mais e vai gastar muito mais energia. Certo? Não é inteligente colocar um ar-condicionado na parte de baixo. Então, ó, geralmente o congelador da geladeira é na parte de cima, porque aí o frio vai descendo, retirando o calor dos alimentos que estão nas partes inferiores. Ah, professor, mas tem geladeira que esse congelador aí fica na parte de baixo, como eu disse. Se você olhar aqueles selinhos do Inmetro, vai ser uma geladeira que vai gastar bem mais energia. Inversão térmica. A inversão térmica é um daqueles assuntos interdisciplinares. Porque você pode ver isso em geografia também. Pode ver isso em biologia também, questão da inversão térmica. E por que a gente vê aqui em física nesse assunto? Porque a inversão térmica está diretamente relacionada com a convecção. Como assim? Em um dia comum, o ar vai aquecendo e eu disse para vocês, o que aquece, sobe. Então o ar está aquecendo e vai subir. Deixa eu desenhar aqui, já que eu posso. O ar aqui, ó, tem que ser uma caneta verde, está subindo, certo? O ar está subindo em um dia normal. Em um dia frio, a gente está chegando aí no inverno, o que acontece? Em um dia frio, as camadas mais baixas da atmosfera estão frias. Obviamente, é inverno, está tudo frio aqui embaixo. O ar frio sobe, gente? Não. Então, esse é o grande problema dos dias de inverno e vai ser o grande problema que a gente vai enfrentar agora com o coronavírus. Embora o nosso inverno não seja tão rigoroso, aqui no Brasil, com exceção das regiões lá do sul e algumas regiões e alguns estados do sudeste, mas nós temos o inverno também. Então, o ar frio, ele retém, ele não deixa, olha as setinhas que estão aqui muito bem desenhadas, ele não deixa o ar subir. Então, o ar fica retido aqui embaixo. É por isso que durante o inverno você tem uma incidência maior de conjuntivite, de problemas respiratórios. E agora vamos ter problema com a Covid também. Certo? Para quem está achando que essa crise vai passar logo, infelizmente eu acho que agora é que vamos enfrentar o pior momento dessa doença. Então todo mundo fica em casa, gente. Fica em casa. Porque durante a inversão térmica, tudo piora. Cuidado, que a inversão térmica ela não causa poluição. Tem muita gente que pensa, a inversão térmica causa poluição. Não, a inversão térmica é um fenômeno natural. Existiria com ou sem o homem. O problema da poluição é o seguinte. Um dia normal, tudo que tivesse aqui no ar, enxofre, fumaça, ia subir junto com o ar. Não é isso, gente? E ali a natureza limpando o ar. Em um dia frio, tudo que o homem solta na atmosfera fica preso aqui embaixo. Tudo, todo tipo de poluente. Então, em dia frio, que você consegue ver, por exemplo, neblina ou aquelas fumaças, aquelas porcarias. Para quem mora
aqui na nossa cidade, em Cabedelo, o mais próximo que a gente chega de ver impressão térmica, de sentir, é quando você passa ali perto da fábrica de café São Brás. Ou pela manhã, ou em dias frios, você sente o cheiro de café de longe, gente. Porque o ar ele fica retido aqui embaixo, então você já sente o cheirinho de café, aquele cheiro agradável. Eu mesmo amo aquele cheiro de café. Em um dia quente, não. Aí você vai dizer, oxe, esse pessoal só trabalha de noite? Só trabalha de madrugada, o pessoal da São Brás? Não. É que o ar frio, ele ajuda a espalhar na vertical. Então, em dias frios, em horários mais frios, você consegue sentir o cheiro de café até a distância. Ok, vamos passar aqui. Irradiação é o último processo de transmissão de calor. Lembra quando eu disse que o calor é uma energia difícil de ser retida? Porque se tiver um sólido, se propaga. Se tiver um líquido, ele se propaga. Se tiver um gás, ele se propaga. Se não tiver nada, se tiver o vácuo, ele se propaga também. Certo? Aliás, para nossa sorte, não é? Que é graças ao calor do Sol, que fornece energia para o planeta Terra, foi um dos fatores, talvez um dos principais, que ajudou a criar vida no nosso planeta. Mas, professor, se eu não acredito em Deus, não acredito que Deus criou tudo. E tudo tem uma razão e explicação. Então, ele, quando criou o universo, ele sabia da nossa fonte de energia. Sabia como fornecer a fonte de energia. Então, é uma transmissão de calor sem meios materiais. Ou seja, o calor ele se propaga no nada. O nada da física é o vácuo, que não é o marido da vaca. Ah, professor, então é só o calor do Sol que é por irradiação? Não. Tudo e todos irradiam calor. Uma fogueira, por exemplo. Uma fogueira, se você estiver próximo aqui é convecção. Ela aquece e sobe. Aquece e sobe. Mas você consegue sentir o calor de uma fogueira. Por que você consegue? Por irradiação. Você pega aquele filme O Predador, que o cara consegue enxergar, o monstro lá consegue enxergar nuances de calor no ser humano. E aquilo, inclusive, já virou arma militar, né? Iniciou no filme, mas é verdade, você tem óculos que conseguem enxergar nuances de calor das pessoas. Um míssil, por exemplo, um míssil pode ser teleguiado por calor. Garrafa térmica. Por que eu coloquei a garrafinha térmica aqui pra gente ver, gente? Garrafa térmica, também chamada de frasco de Dewar, porque foi criado por um inglês chamado James Dewar. Não sei se era pesquisador ou se ele estava querendo só tomar um cafezinho quente mesmo. Agora me falha a memória. Mas ele criou algo assim, que ele tentou a perfeição de reter calor. A gente tem aí o isopor, a gente tem outras vasilhas, Tupperware, aquele negócio daqui bom, potinho daqui bom que vai feijão no congelador, é terrível aquilo. Mas a garrafa térmica era o melhor recipiente para conter a perda de calor. Perda, não perca, viu? Se você disse que teve uma perca muito grande, você teve duas, que a língua portuguesa foi junto. Mas vamos lá. Então, a perda de calor. Para que serve a tampa? A tampa evita que o café esteja em contato com o ar. Então, evita o contato. Paredes espelhadas evitam irradiação, contato e radiação. E o ar rarefeito que tem aqui, também chamado de vácuo, certo? Entre o plástico e a garrafinha de vidro que tem dentro, existe um espaçozinho onde fica o ar. Também para evitar o contato do café. Então, em contato com o ar que evita a convecção, evita a transmissão por contato e evita a transmissão por irradiação. Então veja como a garrafa térmica é perfeita e mesmo assim não funciona, né? Você bota a garrafa térmica ali, 9 horas da manhã a garrafa térmica já está lá, vira o chá na sala dos professores. Termodinâmica. Agora para termodinâmica é pegar o calor e estudar como fonte de trabalho, como fonte de energia. Certo, gente? É a parte da física que estuda as causas e efeitos de mudanças na temperatura, pressão e volume, tudo isso relacionado com calor, em sistemas físicos em escala macroscópica, ou seja, aquilo que a gente pode ver. Então, vai olhar moléculas, a gente não vai olhar mols, embora influencie, embora a gente vá, inclusive, ver fórmulas aí. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma máquina a vapor. Eu volto a falar do momento histórico da termodinâmica na próxima aula,
que aqui vou citar só alguns fatores, mas é incrível como isso está relacionado com um certo aspecto do desenvolvimento histórico da humanidade. A física, através da termodinâmica, influenciou muito um dos avanços da humanidade. Então aqui nós temos, por exemplo, uma máquina a vapor. O calor que entra aqui vira vapor, mexe aqui um cilindro de expansão, que mexe uma biela manivela e vai gerar movimento. E aqui, por exemplo, tem a eletricidade. A eletricidade é obtida a partir do calor. Só para vocês terem ideia nesse esquemazinho simples. Então vamos ver aqui alguns conceitos para depois falar de termodinâmica. A termodinâmica se resume em duas leis. Vou falar na próxima aula. Volume é a quantidade de espaço que o corpo ocupa. Por exemplo, Coca-Cola ocupa um volume de 2 litros, ocupa um volume de 500 ml. Remédio, bate em 10 ml, 1 ml, 2 ml que você vai tomar, dependendo do remédio e da sua doença. Então, aquilo é o volume. Geralmente, quando você trabalha com gás, o gás ocupa o volume total do recipiente. É por isso que seu botijão de cozinha, se tiver um vazamento, vai incensar a casa todinha, porque ele ocupa a casa agora. Se não tiver janela aberta, é muito perigoso o vazamento de gás. Certo, gente? Porque ele sai, ele se expande. O gás está sempre em expansão. A maior esculhambação aí, o movimento do gás. Cada um quer ir para o seu lado. Certo? Parece o Brasil agora nessa época de pandemia. Cada um tem sua opinião, é uma esculhambação. Parece uma rede social. Então tá aí, ó. Certo? Deixa eu ver aqui, ó. O gás está preso. Se eu abrir, todo mundo vai querer sair. Todo mundo vai... É uma esculhambação. Ninguém fica em casa. Que é o contrário do que você deve fazer agora. Fique em casa. Permaneça em casa. Mas o gás não. Abriu a porta, ele sai. Abriu a porta, ele sai. Parece minha mãe nessa época de pandemia. Minha mãe tem que ficar presa, amarrada. Pressão. Eita, o que é pressão? Que não é pressão. Meu Deus, esqueçam isso. As colisões que as partículas constituintes do gás efetuam contra as paredes do recipiente. Então, o gás batendo no recipiente, a gente chama isso de pressão, vai causar uma pressão. A gente viu no primeiro ano o que era pressão. Pressão é quando uma força é aplicada numa área, só que essa força vai ser aplicada por um gás, certo? Uma determinada região. Que região? Todas, porque o gás, aqui é esculhambação, é uma rede social, é um Facebook. Tá aqui, ó. Todo mundo empurra para um lado, cada um quer ir para o seu lado. As unidades mais utilizadas para pressão são ATM, mmHg, Pascal. E a pressão de um ATM é denominada pressão normal. Temos aqui um exemplo da panela de pressão, a pressão de um pneu, quando você vai encher. Como é que você sabe que o pneu está cheio? Se for só pelo olho, meu Deus do céu, você vai estourar um pneu. Você vê lá esqueci o nome do coisa que vai encher o pneu, mas fica lá piscando, certo? Você bota lá quanto de pressão você quer e ele apita para alertar. E aqui está o gás batendo nas paredes, ó. O recipiente está se alongando nesse GIF muito mal feito. Equação geral do gás ideal. O gás ideal, você sabe, é aquele que é ideal. Vocês vão ver muito isso em química. É por isso que, como esse assunto é meio que interdisciplinar, eu estou indo um pouco mais rápido aqui. Mas geralmente são as três grandezas que a gente vai trabalhar, né? Pressão e volume, que eu acabei de falar, relembrar para vocês, e temperatura, que a gente já viu. Um detalhe dessa equação do gás é que a temperatura ela tem que ser dada em Kelvin. Lembra do primeiro mestre? Tem que transformar para Kelvin. A gente vai lidar com temperatura absoluta. E a partir daqui a gente estuda qualquer tipo de transformação gasosa com essa equação. A gente vai ver em alguns exercícios que eu vou dar futuramente. Energia interna, ou simplesmente U, está relacionado com a temperatura. Não é temperatura, mas está relacionado. Quanto maior a energia interna de um gás, a energia de cada molécula, como se você me disse uma energia média de cada molécula. Não. Se você for medir energia mesmo, é por essa fórmula aqui, usada na química, como eu disse para vocês. A energia está relacionada, certo? A energia, cadê a energia aqui? Esqueci. Está relacionada com a temperatura, a gente pode dizer. Quanto maior a energia, maior a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia. Mas energia não é temperatura, certo, gente? Porque ela também depende desse N aqui, que é o número de mols. Depende do R, que é a minha constante dos gases. Vocês devem ter visto lá em química. A gente não vai trabalhar com isso na física, eu estou só relembrando. E aqui para mostrar para vocês, ó, que o ΔU, ou seja, para a energia variar, a temperatura tem que variar. Então,
você já associa. A energia interna está relacionada com a temperatura. Se a temperatura aumentar, a energia aumenta. Se a temperatura diminuir, a energia diminui. Então, número de mols, constante universal, isso aí vocês vão ver em química. Trabalho, do inglês, work. Por isso que tem aquele W em alguns livros, usa a letrinha tal. Certo? Mas a maioria dos livros já está usando o W, então mudei para W. Então, trabalho realizado pelo gás quando o gás empurra o recipiente, como você viu aí. O gás empurrar a tampa do recipiente, é ele que está realizando um trabalho. Trabalho, que a gente lembrar lá do primeiro ano, está relacionado diretamente com o movimento. Não é movimento. Moveu, houve um trabalho. Então aqui o gás moveu a tampinha. E o trabalho é realizado sobre o gás, é quando o que está fora, ou seja, o ar aqui, o meio que estiver fora aqui, ó, vai empurrar o gás. Então a gente diz que é um trabalho negativo, o gás está se comprimindo. Se eu for analisar gráfico, o trabalho é numericamente igual, ou seja, eu posso calcular que vai dar o mesmo valor. A área que fica debaixo do diagrama, quando eu estou estudando o diagrama PV. Ao invés de ter dados, eu tenho um diagrama, eu tenho um gráfico. E o trabalho vai ser essa área que está cinzenta aqui, ó, toda essa área. Então é bom você já dar uma olhada nas principais áreas geométricas, certo? Um triângulo, trapézio, quadrado, retângulo. Dê uma revisada aí, que a gente vai usar muito quando estiver trabalhando com gráficos. Porque eu tenho que calcular a área para saber o meu trabalho. E se for um ciclo, o que é ciclo? É uma transformação fechada. Como assim? Ó? O gás sai aqui do estado A, vai para o estado B e volta para A. De A para B e volta para A. Ou vice-versa. Quando o ciclo estiver no sentido horário, o trabalho é positivo. O ciclo anti-horário, trabalho negativo. Você tem que olhar o sentido, certo? Se é de B para A ou de A para B, já pode aparecer C, D. Olha um exemplozinho aqui, certo? Nesse exemplozinho aqui, embora ele não pergunte, só para dizer para vocês, já que eu acabei de ver, isso é um ciclo. Como é que eu sei que é um ciclo? Uma transformação fechada. Transformação aqui que vai de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. Voltou. Como está no sentido horário, lembra que eu falei para vocês? Vamos botar aqui, ó, sentido horário. Eu já sei que esse trabalho vai ser positivo. E ele está pedindo para você calcular o trabalho. Ou seja, como eu disse para vocês, calcular essa área aqui. Que figura é essa aqui, pessoal? É um retângulo. Então, basta calcular a área desse retângulo, eu sei o trabalho. E olha aqui calculada. Certo? Como é que eu calculo? A área da base. Cadê essa caneta? Achei. A área da base é base vezes altura, ou altura vezes base, tanto faz. Certo? Uma multiplicação. Então, ele pegou essa altura aqui, ou seja, de 2 para 6, eu tenho quanto? 4, né? Ele botou aqui, 6 menos 2, vezes esse outro tamanho aqui, ó. Base vezes altura, altura vezes base, de 0,1 para 0,3, que ele botou aqui na subtração. Se eu resolver tudo isso aqui não tão detalhado, não é aula de exercício, são mais exemplos. Cadê minha caneta, gente? Ah, tá ali. Deu 8 vezes 10 a quarta de aula. Se você quiser desenvolver aí, porque deu, certo? Depois a gente vai fazer algumas aulas de exercício. E com isso, nós encerramos nossa brilhante, nossa excitante, nossa gostosa, nossa brilhante aula de hoje.